Olá pessoal, olá quinto ano. Vamos agora para a nossa segunda aula de hoje, tá certo? E, como disse a vocês, já terminamos os nossos estudos do terceiro bimestre. E agora vamos começar nessa nossa quarta unidade de História e vamos trabalhar agora um novo conteúdo que é falando sobre o Brasil no século XXI, que é o século que estamos, que foram as mudanças após, aquele fim da ditadura, que teve toda aquela revolução na economia, até onde paramos falando sobre a construção de uma nova moeda, que foi o real. Então, essa nova moeda foi para restabelecer a economia do nosso país. E a partir daí, vamos agora falar sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, que é o governo de FHC, que é o governo de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, ele tomou, a presidência da República no dia 1º de janeiro de 1995, tá certo? Esse fato aconteceu em mais ou menos 25 anos atrás, então é um acontecimento bem recente, né? É quase a idade da professora que aqui vos fala. Então, esse acontecimento foi no ano de 1995, faz 25 anos desse acontecimento. E o seu governo, ele tentou manter, a economia, a política, ele fez o incentivo dos investimentos estrangeiros, investimentos em outros países para melhorar a nossa economia. Então, o projeto do governo de Fernando Henrique Cardoso foi de melhorar, a economia do nosso país, que já vem, desde o governo de Tancredo Neves. Tancredo Neves já tinha esse pensamento, foi onde o seu vice continuou fazendo aquelas mudanças que não deram certo, que foi a mudança do cruzado, que teve o congelamento do preço dos produtos e teve o aumento do salário constantemente para que essa economia ela melhorasse, só que isso não deu certo, então foi essas mudanças até chegar também na nova moeda, o real, que é a nossa moeda até hoje. Tá? Então essas mudanças foram feitas e foram mantidas, esse pensamento por Fernando Henrique Cardoso. E ele também pensou, um pouco na população. Então ele investiu em programas sociais, ele privatizou algumas empresas. Então essas mudanças que ele foi tentando fazer, esses novos projetos foram para mudar, a condição do nosso país, para que as pessoas, a população, ela tivesse um bem-estar a partir dessas assistências sociais. Então, e também ele mudou um pouquinho sobre as coisas que aconteciam no Congresso Nacional, em relação ao mandato, dos governadores, que antes eram de 5 anos, os governadores eles ficavam à frente do poder por 5 anos. Então, foi reduzido para 4 anos, igual a do prefeito, presidente, vereador. Então, foi reduzido para esse período mais curto, e estabelecendo isso até hoje. Então, as eleições dos presidentes são a cada 4 anos, dos governadores também, dos deputados, então é tudo em um período só, diferente do período da eleição de prefeito, que é após 2 anos, que também é durante 4 anos, prefeito e vereadores. Então, teve essa mudança também no Congresso Nacional, onde todos ficaram com os seus mandatos, para que possa ser reeleito a cada 4 anos ou de ter uma nova eleição. E, Fernando Henrique Cardoso, a partir desse movimento dele, dessas mudanças que ele conseguiu fazer, ele teve a sua reeleição, Ele foi eleito novamente pela população porque os seus projetos agradaram as pessoas. Então, em 1988, ele foi iniciado o seu novo mandato, que ele ficou até o ano de 2002, E o seu mandato deu continuidade à política de privatização de algumas empresas, de rodovias e bancos. Muitos bancos hoje em dia são privatizados, não fazem mais parte do governo, o governo não administra esses estabelecimentos, tá certo? E a sua política, ela foi porque ele tinha esse pensamento para a melhoria da economia, só que isso não aconteceu. As dívidas que o nosso país tinha, elas continuaram, mesmo que tivesse tido algumas mudanças, mas continuaram mesmo assim. Então isso foi uma
forma negativa para o nosso país, porque aumentou, né, a quantidade de desempregos. Então, isso afetou um pouco para a nossa população. Quando a população não tem emprego, a população não consegue comprar as suas coisas, e esse dinheiro que gira em torno do nosso país, dentro do nosso país, ele vai diminuindo. Então, isso também ocasionou uma crise na economia. Então, essas crises na inflação, né, desse crescimento do dinheiro, das coisas serem muito caras e as pessoas não conseguirem comprar, ocasionou em uma crise. Houve também uma crise energética que foi ocasionada pela falta de planejamento, de organização dessas linhas que fazem essa geração de energia no nosso país. Então, houve essa crise por falta de planejamento, por falta de investimento nesse setor, porque precisa das suas manutenções, precisa das suas melhorias, e não foi feita essas melhorias porque o nosso país tinha pouco dinheiro em caixa. Então, tendo pouco dinheiro, ele não consegue investir em tudo. Então, alguma coisa ficaria em falta, e nesse caso foi a crise energética. Então, a população... Então, com esse crescimento da população, a energia ela não conseguia conter todos os lugares. Então, acontecia alguns apagões. Então, isso foi negativo para o governo dele, porque ele não conseguiu, né, manter a economia boa, como os projetos deles do primeiro mandato estavam sendo pensados nisso, e alguns setores ficaram sem um investimento, e assim ocasionou essa crise. Então, foi necessário, após essa crise, que a população ela economizasse energia. Então, em 1º de julho de 2001, foi feito, né, foi feito um acordo com a população para que tivesse essa economia de energia. E o Brasil, assim, conseguiu, né, ter uma economia de 20% de consumo da eletricidade. Para que não houvesse esses aumentos na conta de energia. Porque quando eles precisam de dinheiro para fazer essas manutenções, o valor das nossas contas, elas aumentam. Então, se a gente economiza mais, se a gente usa menos energia, a nossa conta ela é mais baixa, e o nosso país ele consegue manter o equilíbrio em todas as redes elétricas, tá certo? Então, a partir desses erros que aconteceram no governo de Fernando Henrique Cardoso, existiu uma comprovação que a população estava insatisfeita com a sua candidatura, o seu mandato de 4 anos. E assim foi eleito, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então aí teve uma nova candidatura, uma nova pessoa que estaria à frente do mandato, né, da presidência por 4 anos, e que iria fazer mudanças para o nosso país, tá bom? Então, o nosso estudo de hoje é sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, tá? Vamos começar a trabalhar sobre esses governos e as mudanças que eles foram fazendo ao longo do tempo, nessa nossa 4ª unidade, tá certo? E como é o nosso governo hoje em dia. Então, vai ser nesse fechamento os nossos estudos, tá bom, pessoal? Então, para que vocês consigam fazer, né, as nossas atividades, o nosso estudo, vocês primeiro assunto lá na página 458 e vão fazer a atividade da página 459, tá? Que é uma atividade de fixação sobre esse assunto. E depois vamos dando continuidade aos outros governadores e às mudanças que eles foram fazendo no nosso país, tá bom? Então, pessoal, as nossas aulas de hoje foram essas. Espero que vocês consigam absorver o máximo desses conteúdos e de entender como é que acontecem essas eleições, como após, ao final da nossa ditadura, que durou 20 anos, nós brasileiros conseguimos o direito de escolher os nossos representantes. E a partir disso, podemos fazer mudanças no nosso país e melhorar cada vez mais a nossa vida, a forma que vivemos, desde a nossa saúde, desde os nossos empregos, educação, tudo. Então, o voto é importantíssimo e saber um pouco sobre ele também. Então, um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula, tá bom, pessoal? Até amanhã. Cheiro!